E hoje aqui, mais uma vez, com a presença da minha irmã Ruth, né, Ruth? Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, pessoal. E aqui com o nosso grande amigo, nosso irmão também, Eduardo. Como é que você está, Eduardo? Muito bem, eu agradeço também a oportunidade de estar aqui, irmã Ruth, irmã Wesley, e é um prazer imenso falar da palavra de Deus, que todos nós viemos a ganhar e contribuir também com os amigos que estão acompanhando. Pronto. O Eduardo faz parte do ancianato da Igreja Central de Fortaleza, não é isso? Amém. Para quem não conhece, o ancianato é aquele auxiliar do pastor, né? E o Eduardo faz parte aí desse grupo do ancianato que fica levando esse incentivo e produzindo cada vez mais trazendo as pessoas para a palavra, fazendo a congregação da igreja, muito importante, viu? Um prazer ter você aqui hoje conosco. E espero que não seja só hoje, né? Várias vezes. Eu também acredito que vai ter outras vezes. Ah, que bom. Para a gente dar início, eu queria só que, Ruth, você poderia orar? Posso sim. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai querido, por mais essa oportunidade. Te pedimos a presença do Espírito Santo, Senhor, aqui para nos iluminar, para nos dar sabedoria e discernimento. Que seja a Tua palavra, Senhor, que seja anunciada. Te pedimos que onde esse vídeo, Senhor, for, que o Teu Santo Espírito, Senhor, também toque corações e mentes e o Teu santo nome possa ser honrado e glorificado. Dá-nos a Tua paz, é o que te pedimos, Senhor, em Teu santo nome, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. 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 Como eu falei, 1ª e 2ª Coríntios é o estudo desse trimestre, né? E nós já vamos para a lição número 2, que tem um título, A Mensagem da Cruz, né? E nós vamos contextualizar essa questão de como a gente pode trazer a mensagem da cruz nessas cartas de Paulo, mas eu vou ler só aqui a introdução da lição dessa semana, que diz assim: Cícero, escritor e orador romano, havia dito aos romanos que mantivessem longe do pensamento a ideia da cruz como meio de punição. Embora tenha morrido quase meio século antes do nascimento de Jesus, sua afirmação ilustra o desprezo com que os romanos viam a cruz, algo tão repugnante que não deveriam sequer pensar nela. Em contraste, Paulo escreveu: a mensagem da cruz é o poder de Deus. Para ele, a cruz é um instrumento de reconciliação entre Deus e a humanidade, o símbolo supremo da humildade de Jesus e o lugar em que nossa imensa dívida foi paga. A cruz é a resposta de Paulo para os problemas de Corinto. Logo no início de 1 Coríntios, percebe sua preocupação com uma questão importante, as divisões da igreja. Ele estava tão apreensivo com isso que, após a saudação e a ação de graças, esse foi o primeiro tema que abordou. E nesta semana voltaremos à poderosa mensagem da cruz como resposta a esse problema e a outras questões de Corinto. E o nosso verbo para memorizar está em 1 Coríntios 1,18, que diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A gente sempre vai para a imagem da semana, mas se vocês já quiserem falar alguma coisa sobre essa introdução e o verso para memorizar, fiquem à vontade. Gostaria. Gostaria? Wesley, Ruth e os demais que estão acompanhando. Essa mensagem, assim, me chama muita atenção. Eu entrei na igreja com 15 anos de idade e a primeira mensagem que eu pude passar, já para um grupo de pessoas, foi sobre o Cordeiro de Deus, a cruz, a reconciliação, o plano de redenção. E olhando para essa imagem, a gente vê a centralidade da cruz. Sim. De um personagem que esteve e não está mais, né? Que venceu a morte. Então, no texto principal que você leu, é muito interessante questionar o que é a mensagem da cruz. Ela é válida ainda para os nossos dias? Por que ela é tão incomum nos púlpitos modernos? Por que não se fala mais da cruz? Toma a tua cruz. Né? Levar a cruz. Então eu separei aqui no meu apontamento 3 palavras que pesam muito em questão de relevância de acordo com essa imagem. A primeira é substituição. A segunda é reconciliação, Ruth. E a terceira é a vitória. Cristo é o nosso substituto. A cruz revela isso. Reconciliação. Jesus estava reconciliando todos nós, como uma ponte sobre o abismo, né? E a vitória
ele triunfou sobre a tentação, sobre as investidas de Satanás e nos dá também a garantia da vitória sobre o pecado. Então é maravilhoso falar de forma introdutória sobre essa questão da cruz. É verdade. E é interessante também que a imagem, ele apresentou a cruz em cima, no alto de um farol, né? Qual é a função do farol? Iluminar. A função do farol é iluminar. A função do farol é traçar rotas, né? Apresentar, no caso, mostrar caminhos. Porque o farol, se você está na escuridão, ele está ali não só iluminando, mas ele está mostrando o caminho. Mostrando o caminho. E a imagem foi interessante também porque talvez não seja à toa que ele esteja sobre a rocha, né? Para mostrar o quê? Que ela está firme. E a luz que sai da imagem, e obviamente que como ela está na porção mais alta, a cruz ela consegue fazer com que a luz abranja o maior possível, né, de lugares e locais, e o maior número possível de pessoas, tanto que a gente vê as pessoas interessadas e caminhando em direção. Talvez foram atraídos pela luz. Atraídos, né? Pela luz, ou pela mensagem que nós vamos ver, né? Pela mensagem. Algum comentário, Ruth? Tem um que está bem pertinho, né? Sim. E esse que está bem pertinho, a postura dele dá a entender que ele está convidando outros, né? Sim. Está chamando outros para se aproximar, né? Então, quer dizer, quanto mais perto você estiver, né? Maior é o seu compromisso, né? Maior o seu comprometimento. Enquanto as outras pessoas, elas estão se apresentando, mas quem está lá, ele está com a menção de que está... Então, assim, o apóstolo Paulo, né, nessa lição, a gente vai ver que o apóstolo Paulo é aquele que está levando uma mensagem para uma igreja ferida pelos próprios problemas que o pecado causa mesmo no ser humano, né? Ferida pelo fato de que ela está no início da formação dela e a gente precisa entender aquela questão do contexto, entendeu? Do contexto do conflito que eu apresentei no iniciozinho, né? Sim. Se você for olhar Gênesis 3, no verso 15 em diante, é o momento em que o Criador se aproxima no Jardim do Éden, já tinha havido a queda, e ele se aproxima de Adão e Eva, e ele diz para eles, né? Começa a perguntar, por que você fez isso? Aí um vai botando a culpa no outro, né? Até que ele chega na serpente, né? E ele chega para ele e diz que ele iria estabelecer uma inimizade entre o descendente da mulher, né? Entre a mulher e o descendente da mulher e a própria serpente. Quando você aborda a questão da reconciliação, a gente tem que entender aí. A reconciliação é a partir daí. Por quê? Porque o pecado faz uma separação entre a criatura e o Criador. Então, uma abertura, uma fenda se fez no relacionamento. E Jesus, na cruz, ele faz essa recondução, essa reconciliação, que a gente vai abordar um pouquinho com mais profundidade, né? É interessante também, pegando aqui, aproveitando a oportunidade, o Novo Testamento vai falar que é o ministério da reconciliação dado aos crentes, a todos. Pois é. E é essa a postura de Paulo. Isso. Quando ele trabalha aquela questão, daquela discussão, que a gente vai ver nas lições posteriores, né? Aquela questão de, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Aí Paulo disse assim, tem que dizer que eu sou de Cristo, né? Ele reconciliando, trazendo todo mundo para o que é a posição. É isso mesmo. Então, assim, é essa figura que eu vejo do cara que está ali bem perto do farol, sabe? Daquele reconciliador, daquele que está convidando para a luz, né? E esse é o nosso papel, sabe? É isso mesmo. Para a luz. Hoje, se você for olhar dentro da internet, você vai ver inúmeros vídeos de pessoas apresentando a palavra e tudo, né? Vai chegar um ponto que as pessoas vão dizer... A Bíblia mesmo diz que haverá um comichão, né? Comichão. No ouvido, eu não quero mais ouvir. Então, a questão não é ser relevante por ser quem é que está apresentando. Exatamente. É a mensagem. É o personagem principal dessa mensagem. É a mensagem. E é disso que a gente vai tentar... E a lição do domingo fala o quê? O evangelho da cruz. Né?
O texto inicial diz, Paulo afirma que a mensagem da cruz é o poder de Deus para nós. Não surpreende que Jesus Cristo e este crucificado estivesse no centro de sua pregação. E pede para que a gente leia aqui uma passagem de 1 Coríntios 1, os versos 17 a 31. Eu vou fazer essa leitura porque ela também vai servir para outras abordagens mais adiante. 1 Coríntios 1, 17. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E aqui eu vou direcionar a pergunta aqui para o amigo Eduardo, né? Qual ou quais verdades essenciais Paulo apresenta aqui nesses textos? Esse texto ele é profundo e muito significante, né? Porque Paulo é um evangelista, né? Foi um evangelista de mão cheia, né? Ele apostou em pessoas que ninguém apostava na época. E uma das verdades principais de imediato que está aqui nesse texto é que a salvação e o verdadeiro conhecimento de Deus vem unicamente por meio do sacrifício de Cristo. Está dentro do texto. A mensagem da salvação está em conhecer o sacrifício de um Deus que se fez homem. Isso é muito significante, porque nenhuma divindade, nem de nenhum outro povo ia morrer em favor de ninguém. Na verdade, ele é vingativo, mas o nosso Deus não. Nosso Deus é empático, né? Vestiu a roupagem humana, interagiu com o ser humano, pisou nesse chão, né? Então, ou seja, Paulo está apresentando um Deus pessoal, presente, e a todos aqueles que estão assistindo, você que está estudando a palavra de Deus, sabe de uma coisa, o mesmo Deus que Paulo pregou é o Deus que está também próximo de você. Essa mensagem de salvação é a todo aquele que crê. Isso. Ruth? Eu queria colocar assim para vocês o que era a crucifixão, né? Sim. Os romanos não queriam nem que a palavra cruz fosse pronunciada na frente deles. Quando um homem era crucificado, eles eram crucificados nus. Essa história de um paninho, Jesus foi crucificado nus. As mulheres, os romanos, tinham um pouquinho de complacência e botavam elas de costas. Mas eles eram nus. E alguns homens tinham até o seu órgão genital pregado também na cruz. Não é à toa que aqueles filósofos, né, Cícero, o próprio Flávio Joséfo... Foi o que a lição exatamente, falava. Sêneca, né, todos eles, quando abordam a questão da crucifixão, eles colocam como uma coisa mais vergonhosa que poderia existir, porque a pessoa passava de 3 dias a 4 dias agonizando. Às vezes, os romanos, para apressar, quebravam as pernas, né? Para você ter uma ideia, havia dentro do ranking de pena capital dos romanos, a que ocupava o 4º lugar era a decapitação.
A que ocupava terceiro pior lugar era nas arenas, colocar junto às feras, né? A segunda era a fogueira, você ser queimado vivo. E o primeiro lugar era a cruz. Então, a cruz, assim, era para criminoso, era para os escravos, né? Não era para um cidadão, entendeu? Comum. Quando um crucificado morria, Wesley e Eduardo, quando eles morriam, eles não eram colocados em túmulo. E esse é por isso que muita gente que não acredita na crucificação diz que Jesus, na verdade, não foi encontrado os ossos dele, porque, na verdade, ele foi jogado no lixão. Por quê? Porque esse era o costume. Morreu crucificado, não tinha direito a enterro, nada disso não. Eles jogavam o corpo para o lixão e no lixão eles eram consumidos pelas aves de rapina, né? Não tinha direito a túmulo. Mas por que que esse argumento começou a ser quebrado, né? Quando eles colocam o fato de Jesus não ter sido encontrado, o túmulo dele está vazio, como os cristãos abordam, né? Os arqueólogos encontraram, né, quando depois que houve a Guerra dos 7 Dias, que a Jerusalém foi tomada, né, que os jordânios perderam o território, os israelitas puderam assumir, que colocaram para Israel, Jerusalém ser a capital e tudo. Quando os tratores estavam passando ali, eles encontraram um túmulo. E nesse túmulo eles encontraram o prego da crucifixão. Então significa que alguns crucificados foram, sim, colocados em túmulos. Sim. Né? Em túmulos. Então, assim, até a forma como é crucificado, os arqueólogos conseguem fazer, né? Tem aquela coisa assim, dos pezinhos assim, cruzados. Sim. Não, se supõe que aqui a cruz, os pés foram pregados assim, na lateral. Você imagina a dor? Desconfortável. A dor. Agonizante. Né? Agonizante. Então, assim, a gente não tem uma noção. Hoje você chega assim, você diz o símbolo do cristianismo é uma cruz, é um crucifixo, você compra até um crucifixo para você colocar. Mas a gente não tem a real noção do que era mesmo morrer numa cruz. Não é à toa que Jesus, em Marcos 26:31, ele diz assim: então Jesus lhe disse, essa noite todos vós vos escandalizareis por minha causa. Porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Zacarias também fala, né? Marcos também fala. Então, era escândalo. Quando Paulo coloca o termo loucura, é porque, me diga, numa sociedade onde o sofrimento, a gente viu os epicureus, os estoicos, né? A noção que eles tinham com relação à questão do sofrimento, né? Nem pensar do sofrimento. Aí vem Deus, coloca como condição para a salvação o sofrimento extremo do Messias e numa cruz. Para um povo judeu que era orgulhoso, vaidoso, jamais que o rei deles, o Messias dele, viria para ser morto numa cruz, que era símbolo de vergonha, de maldição. E, por outro lado, os gentios, os gregos, com suas filosofias, né, em torno da questão do sofrimento, né? Então, assim, é loucura, né? Por isso que Paulo diz que para o judeu é loucura, para os gentios é loucura. Que é exatamente o que a lição da segunda está falando, né? Exatamente. Que é loucura para os que se perdem, ou seja, ao contrastar a loucura humana com a sabedoria divina, Paulo declarou que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. E ele faz, nessas passagens aqui de Coríntios, ele faz várias referências sobre loucura, né? Entendeu? Loucura, louco. Agora, por que esse método, né? Por que Deus escolheu esse método? Por que Deus escolheu esse método? Porque no contexto, Jesus veio no tempo certo para vir. No contexto deles, a crucifixão era essa abordagem. A penalidade que Jesus sofreu é o tamanho da questão do pecado, da transgressão. Porque loucura, para Paulo, é também um sentido de rebelião. Sim. Né? O ser humano estava numa condição desesperadora.
entendeu? Desesperadora de um outro ser querendo tomar posse da vida humana. Então, Deus teria que fazer uma intercessão pelo ser humano, para resgatar o ser humano, porque foi resgate de quê? Salvação de quê? Da extrema situação do pecado. Nós estávamos completamente escravizados à condição do pecado. Até hoje, Wesley. Até hoje, qualquer ser humano, por mais que conheça Cristo, que se converta, que leve uma vida como cristão, a gente escorrega. Isso. A gente escorrega por quê? Por causa da nossa natureza caída, natureza pecaminosa mesmo. Nós temos uma condição de servidão a uma natureza caída. Então, Jesus vem, tem que viver o extremo da perfeição para provar, né, que era possível sim, dentro da condição da natureza humana, servir a Deus, obedecer às normas de Deus, os princípios, viver a proposta de Deus, né? E ele venceu. E quando ele venceu, meu irmão, por isso que ele diz, teu nome está gravado aqui na minha mão. Se a gente aceita esse sacrifício, não é mérito nosso, não tem nada que a gente possa fazer, Eduardo. E isso é maravilhoso. Graças a Deus. Entendeu? Que a gente não tem essa carga para levar de ter que fazer alguma coisa. Jesus fez tudo o que foi preciso. Tudo. Então, quando Paulo começa em Atenas usar o discurso, né, do contexto dos filósofos e tudo, ele conseguiu algumas pessoas. Isso. Mas em Corinto a conversão foi muito maior. Foi muito maior a quantidade de conversão. Por quê? Porque Paulo chega e diz assim, eu agora quero ver lá em Corinto. Porque agora eu tenho que anunciar a Cristo. E a mensagem O discurso foi diferente, né? Foi diferente. A gente viu na lição da semana passada que a abordagem dele para Atenas foi uma e quando chegou em Corinto foi outra. Interessante, eu endosso tudo que a irmã Ruth falou. E ainda vou trazer para os nossos dias. Essa é a tônica do Evangelho. É muito importante a gente frisar o fato de Deus ter se submetido a entrar no Cronos, ter vestido roupagem humana, se permitido ser bofeteado, humilhado. E a palavra para descrever todo o cenário da irmã Ruth é a que a Bíblia diz de ignomia. Ele foi levado à ignomia, né? Então, outro ponto interessante também é a gente, na atualidade, no mundo contemporâneo, se perguntar... isso que eu acho que a gente qual tem que fazer é a essência da minha mensagem hoje? Isso. A vivida e anunciada em púlpito ou no dia a dia, nas rotinas diárias, né, Wesley? Que é exatamente... Eu gostaria que você até abordasse mais isso daí, porque é exatamente aqui que a lição na segunda, ela fala aqui embaixo, né? Qual é a mensagem para nós nesse contexto? Porque a gente abordou a mensagem do que a cruz representava para os judeus, para os romanos, né? Para os gentios, mas para nós nesse contexto hoje, para a nossa realidade hoje, né? Veja, Atena, ele partiu para o debate. Segunda não é domingo não que você está querendo na segunda, no finalzinho aqui. Que ele fala lá embaixo, a penúltima frase, qual é a mensagem para nós nesse contexto, né? Porque a gente falando sobre a loucura da cruz, né? Olha, para os que se perdem. Em Atena ele partiu para o debate. Ele foi beber das fontes filosóficas da época, ganhou alguns, mas nem todos. Mas quando ele foi para um outro cenário, ele tomou uma decisão: eu vou pregar somente Cristo e este crucificado. Quando ele abriu mão e se permitiu, muitas das vezes nós temos que nos permitir. Abrir mão um pouco da bagagem acadêmica, da linguagem rebuscada e deixar o Espírito de Deus agir. Às vezes, a nossa cultura, a nossa bagagem já de estudos, amordaça o agir do Espírito Santo. Deus vai precisar para um público específico. Vai juntar o Espírito mais sua bagagem acadêmica para um momento específico. Mas nem sempre vai ser só o específico. Vão surgindo na minha vida pessoas de todas as culturas, de todas as questões. E é muito interessante que eu coloquei, no mundo contemporâneo que nós estamos vivendo, a grande preocupação, irmã Ruth,
com a nossa juventude. É isso Qual o mesmo. cenário desafiador, filosófico que os nossos jovens estão enfrentando ao entrar nas universidades, os nossos adolescentes, qual o cenário que vão pegar daqui a pouco. Então eu coloquei aqui 3 pontos que também são barreiras que vão ser vencidas pela mensagem poderosa da cruz. O primeiro ponto que eu coloquei aqui, eu coloquei o cientificismo, que é uma ideia bem antiga, que é a crença de que a ciência experimental é a única forma de validar e confiável de encontrar a verdade sobre qualquer tema. É porque o cientificismo, ele tira Deus do centro e coloca o ser humano. Pronto, então... Com a racionalidade do ser humano. O desafio de Paulo na época é o desafio para a nossa moçada da igreja hoje. Porque na universidade, quem é de exatas vai ser conduzido ao empírico. E isso aqui é um desafio. E outro ponto interessante que eu coloquei aqui é o materialismo. Sim. Não o de Karl Marx, Sim. mas o mais antigo. Aqui que eu coloquei foi o de Demócrito, que é a questão da apenas a matéria física existe. Então eu desacredito do transcendente. Acabou-se. Não tem religião, não tem Deus. É um desafio. Outro desafio aqui é o relativismo moral. Esse daqui é talvez uma barreira muito maior que a nossa moçada precisa vencer. A visão de que não existem verdades morais absolutas. Isso está na tônica do desafio. Será que a mensagem da cruz, ela não é uma mensagem tão poderosa e relevante que não pode subjugar todas essas? Com certeza, né? Então, eu penso que quando a gente abre mão e se permite, o Espírito de Deus vai agir em nós e não vai ser o condutor, vai ser a pessoa que envolve essa mensagem do Evangelho. Vai ser a essência da mensagem. É o Deus que a gente serve, que vai agir. Seja adulto, seja jovem, de todos os níveis. Esse é o contexto que vai ser vencido pela cruz do Calvário. Eu gostaria de completar aqui a fala dele. Sim. Né? Lá no comentário da lição, tem aquele texto grande, né? Ele faz umas perguntas interessantes. Tem uma que ele diz assim: o que poderia ser um tropeço para a nossa fé, mesmo tendo a vantagem de poder olhar para trás e considerar quase 2000 anos de história da igreja e da interpretação bíblica? Aí eu coloquei confiança excessiva na tradição ou na história da igreja. Quer dizer, em vez de olhar para Cristo, podemos nos apoiar em sistemas humanos. Intelectualismo e racionalismo. Pensar que a fé depende apenas da lógica e conhecimento, esquecendo que a cruz é a revelação espiritual. Terceiro ponto, orgulho religioso. Acreditar que já sabemos tudo por causa da longa tradição e assim perder a simplicidade da fé. Quarto, cultura e status. Deixar que valores sociais ou acadêmicos ditem o que é aceitável em vez de submeter a mensagem da cruz. Paulo, quando ele chega lá, ele não enfrenta... nós estamos num contexto, a lição está falando num contexto da igreja, não é do mundo, é da igreja. Isso. Os problemas que a gente vai ver ao longo do trimestre vão ser problemas vividos dentro da igreja. Mas a gente tem que ver que Paulo, ele está lidando ali... Lá em Atenas ele falou para os filósofos, né? Em Corinto, ele já vai enfrentar os judeus e os gentios, né? Que a Bíblia chama também alguns de tementes a Deus. Quem eram os tementes a Deus? Eram aqueles que tinham aceitado o Deus dos judeus, a fé dos judeus, mas não aceitava os sistemas religiosos dos judeus, nem a circuncisão. E os judeus já diziam que, para você ter a salvação, você tem que se tornar judeu. Então, ele colocava como ponto de salvação o tornar-se judeu. Então, isso atrapalhou muito, porque onde Paulo ia, eles iam atrás de Paulo para poder falar da circuncisão, do legalismo e tudo. Então, olha como foi assim, a batalha de Paulo. Paulo não tinha só um público mesmo dentro da igreja. Paulo tinha os tementes, tinha os gentios, tinha escravo, tinha as próprias mulheres, os que tinham questões sociais
né, frágil, vamos dizer, as mulheres que começaram a entrar no cristianismo, que tinham tido uma vida já de prostituição, né? Paulo teve que trabalhar com os próprios judeus que a todo tempo pediam sinais, não tem que ter sinais. Então, assim, é uma riqueza de informação muito grande que você não pode se apoiar na palavra humana. Exatamente. Tinha que ser na palavra, por isso que ele diz assim, tem que ser através da cruz. E a mensagem da cruz o que é? Você tem que morrer para o pecado. Você tem que morrer para o orgulho, você tem que morrer para a vaidade. Para que você se torne um cristão. Aí veio o judeu com o orgulho dele, veio todo aquele pessoal, né, que tinha sido convertido do judaísmo para dentro, que não tinha abandonado ainda o culto aos deuses dele, porque uma das questões era essa, eles frequentavam a igreja de Corinto, mas também frequentavam os templos dos deuses. Então, a palavra da cruz, a mensagem da cruz vinha para romper tudo isso. Por isso que ele disse que para a solução, para a igreja de Corinto, era a mensagem da cruz. Irmã Ruth, eu vou pegar aqui só um gancho, que você que está acompanhando está tendo um privilégio, né, de escutar essas palavras de vida eterna. Olha, logo no começo, o texto principal diz que a mensagem da cruz é o quê? É o poder. É um poder, né? Isso. Mas no Novo Testamento diz que o Evangelho é o poder de Deus. De Deus. Então, que poder é esse? Né? Interessante você pensar um pouco, que poder é esse? Aí quando a gente fala de poder dentro do contexto do Novo Testamento, a gente acredita, a mente é levada a acreditar que seja as curas. Não, não é isso. O Evangelho é o poder para transformar um coração. Um coração. Isso. Para transformar um caráter. Aquilo que a gente gostava, que nos Exatamente. degrada. Que prendia no mundo, irmã Ruth. Então, olha só. Não vou tem falar mais aqui, prazer. Vou falar aqui. Você que não está conseguindo obter vitória sobre aquele que prende no mundo, é porque o Evangelho ainda não está dentro. Quando a permissividade humana ela é apresentada diante de Deus, o Espírito Santo pode vir com esse poder, o poder de Deus, para subjugar as paixões debaixo da alma. Então, a natureza humana, ela não vai deixar de existir dentro da gente, ela vai estar crucificada. Exatamente. É uma condição. Então, isso é um poder maior do que a vontade de errar, a vontade de pecar. Verdade. Então, esse poder, ele vai dar força a qualquer um que se submeter à vontade de Deus. Senhor, quem sou eu? Eu não consigo sozinho, mas contigo eu posso. E já entrando, que o Eduardo acabou, já começou aqui a introdução da lição da terça-feira, né? Que é só o poder para que são salvos. Né? E assim, Noite aqui. se a mensagem da cruz era loucura para alguns, para outros ela representava poder, e esse poder representava salvação. Não é isso? Ou seja, o significado da cruz depende de como ela é vista e demonstra o que Jesus fez por nós. O nosso guia de estudo nos sugere leitura de 2 textos que eu vou ler aqui, que é Colossenses 1, 19 e 20, que fala assim: porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. O segundo texto está em 1 Pedro 2, 23 e 24, que diz assim, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Né? E ele nos faz uma pergunta, né? O que Jesus realizou por nós na cruz? Eduardo? Eu fico emocionado. Por quê? Assim, eu tenho meu passado, eu não conhecia Deus. É muito interessante. Eu vim conhecer Deus com 15 anos de idade. Então, eu nunca entendi o Deus que morreu na cruz. Quando eu vi aquelas imagens de um personagem desenhado, com aquele pano, né, irmã Ruth? Mas pendurado,
quando você é muito jovem, você Qual não, o poder você não, dele, né? você não entende, né? Primeiro, é fraco, porque tá pendurado, então foi vencido. Segundo, por que essa tortura? Não é? Mas quando a gente encaixa dentro do contexto profético, na tipologia do santuário, você entende que é um processo de substituição. Quem deveria estar Isso. lá Éramos era nós. eu. Éramos nós. Então, quando a gente vê por esse ângulo, a gente vê como Deus foi maravilhoso de esperar o meu tempo em Marrote. 15 anos de idade. Eu não nasci na igreja, eu entrei com 15 anos de idade na igreja. Mas se Jesus voltasse aos meus 14 anos, eu estava perdido. Mas Deus foi generoso. Deus me suportou. E suportou também outras pessoas que talvez, numa idade mais remota da vida, encontrou Cristo. Então, quando eu vejo que é o Deus que reconcilia, que apaga, que joga pecados nas profundezas do mar, é um Deus maravilhoso. Ele não me fulminou. Ele diz assim, ó, podem vir, né, se aproximem, né? E ele também sara, porque, Marruth, quantas pessoas que vão assistir agora esse vídeo, Wesley, e vai alcançar muitos corações que estão feridos. Verdade. Que estão desacreditados do sistema religioso, porque foram magoados, não foram fora, foram dentro. E cicatrizes abertas que nunca foram saradas. E Jesus se apresenta para sarar uma igreja. Como a irmã Ruth falou, a mensagem é para a igreja. Então ele reconcilia, ele sara, talvez não instantaneamente, mas como ele trabalha com o tempo, ele sabe as nossas limitações, o nosso tempo de amadurecimento para receber essa cura. É um processo, mas está apto. E pensar sobre receber essa reconciliação e essa cura de Deus já é um bom passo, um bom caminho. Então, quando eu vejo aqui o poder para os que são salvos, eu vejo que o salvo, ele não chega até um limite e diz, pronto, já alcancei. Não, é inesgotável. Todos os recursos inesgotáveis do céu estão à inteira disposição dos crentes. E nunca vai ser o suficiente. Nem toda eternidade, quando nós estivermos no céu, nem toda eternidade é suficiente para a gente procurar saber sobre o caráter de Deus. É verdade. É inesgotável. Então é maravilhoso. E a cruz a gente não pode enxergar como um lugar de derrota, né? Porque, na verdade, Jesus, ele morreu, mas ele morreu, a morte dele foi exatamente a vitória sobre o pecado. A morte dele foi exatamente a porta que se abriu para dar de volta a eternidade para a criatura, para a humanidade. Então, se a gente compreende qual é realmente a mensagem da cruz, a gente vai entender que aquela morte ali, né, era a minha morte, mas foi aquela morte dele. Porque, Wesley, se você prestar atenção, quando Jerusalém foi derrubada, né, destruída, num raio de 15 quilômetros, durante o cerco dos romanos, num raio de 15 quilômetros, não sobrou uma árvore em pé. De tanta cruz que os romanos começaram a crucificar, né? Eles botavam gente nas árvores, eles começaram a brincar sobre formas de cruz. Quem inventou a cruz foram os romanos. Eles começaram a criar forma de X, né? X, de todo tipo, para poder ficar, né? Tanta morte na cruz. Por que a de Jesus é diferente? Olha aí. Por que a dele é diferente se houve tanta cruz e tanta gente? Até mesmo ali, na hora, a própria Escritura, ela registra que ao lado de Jesus haviam 2 ajudantes de Barrabás, porque aquela cruz não era para Jesus. Aquela cruz era de Barrabás. Quando ele fizeram a troca, Pilatos propôs, né? E eles gritaram, crucifica, crucifica, e solta Barrabás. Jesus pegou a cruz de Barrabás. Não era de Não era para ele. Não, né? era dele. Era nos moldes de Barrabás. Nos moldes de E Barrabás. quem estava agendado, e a comunidade toda sabia que ele, Barrabás, iria ser crucificado. Exatamente. Então, ali do lado são os 2 companheiros dele.
de rebelião, de atos que fizeram. Aí a própria Bíblia retrata as duas posturas. Aquele que pede para que ele livre todo mundo só porque ele quer se livrar da morte, mas o outro reconhecendo naquele ali arrebentado, crucificado como ele. E por que ele olhou a Jesus e viu que Jesus... A morte na mesma dele, condição dele, olhar e na cruz. E por que ele reconheceu ali o Salvador? É muito interessante também, Ruth, falar que Barrabás, ele foi rotulado como um assassino na época, mas ele era um subversivo à ordem. Ele trabalhava com as mentes. Então, Jesus tinha uma doutrina. Ele pregava uma mensagem que, para aquele tempo, mexia com o sistema. Mas os religiosos, chegaram à conclusão de que o Cristo era mais prejudicial do que Barrabás, por causa da mensagem. Exatamente. Aqueles presos, eles ouviam, porque, olha, havia sempre a presença de um dizendo-se o Cristo. Por isso que Jesus disse assim, cuidado com os falsos, né? Isso. Se disser que eu estou aqui, eu não acredito. Porque de vez em quando aparecia um dizendo que era o Cristo que vinha, o Messias. Ali Jesus era mais um, entre muitos que existiam dizendo-se Cristo. A questão é que Jesus, o ministério dele, ele fez muito ali no entorno do Mar da Galileia. Então, aquelas pessoas escutaram as palavras de Jesus. Com certeza, aquele ladrão que se converteu, ele já tinha escutado a mensagem de Jesus. E ele já havia reconhecido em Jesus o Filho de Deus. Então, a questão é que não é que a morte da cruz, é quem está naquela cruz. Amém. É essa a mensagem de Paulo. Por isso que Paulo chega para os judeus e diz assim, vocês estão pedindo sinais, vocês estão querendo um rei, mas vocês estão esquecendo que o próprio Antigo Testamento diz que havia o rei, mas também havia o servo sofredor. E quem está na cruz ali é o servo sofredor de Isaías 53, que seria moído, né? Que teria que dar a própria vida. Então, a questão toda é essa, da gente olhar para a cruz e entender que não é a morte de cruz em si, mas é quem estava sobre aquela cruz. Quando a gente entende quem estava sobre aquela cruz e o que é que ele estava fazendo ali nós tínhamos o próprio Criador naquela cruz. Que se fez homem, que se rebaixou, que se diminuiu, se colocou na carne humana, na pele humana, para passar por tudo que o ser humano passou, para poder dar condição ao ser humano. E tanto é que na hora da morte dele, o véu do templo se rasgou. E quando o véu do templo se rasgou, significa para mim, para você e para qualquer uma pessoa, que ninguém pode impedir mais a gente de se aproximar de Deus. Lembra do que foi dito em Gênesis? Que haveria uma separação entre nós e Deus. Jesus, ali na morte, ele faz essa reconciliação. Então, qualquer um de nós não precisamos de intercessor, de mediador, porque nós já temos um por excelência, que é Jesus. A gente não precisa estar recorrendo em oração, pedindo a uma terceira pessoa, pessoas até que dizem que já morreu, que está intercedendo. Não precisa mais. O Pai nos recebe. O Pai nos recebe. Jesus diz lá em Mateus, acho que é Mateus 10, assim, teu nome está gravado na palma da minha mão e ninguém pode arrancar da minha mão, porque está gravado na minha mão. Então, a gente tem que ter a confiança, sabe? Não importa. Aqui eu não estou falando de religião, não estou falando de denominação, estou falando de relacionamento com Deus. Jesus na cruz, ele abriu a possibilidade. A morte dele abriu a porta para que a gente pudesse ter acesso ao Pai. Não tem mais intermediário. Amém. Você entende? A gente pode chegar e dizer, papai, me ajude nisso daqui. E quem é esse papai? É o próprio Deus. É maravilhoso essas verdades bíblicas, Ruth, que é assim, o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem.
para que todos os mundos não caem, toda a humanidade saiba que alguém se fez homem para ser o substituto. Eu vou ler aqui só para fazer peso essas falas, assim, ó. Filipenses 2, se você puder acompanhar, Filipenses 2, versículo 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós aprendemos que o justo vive pela fé, né? Isso. Mas aqui ele pede para ter o sentimento. Eu acho muito interessante, sabe por quê? Porque quando se trata de relacionamento com pessoas, O mesmo tem que ter sentimento, o sentimento. mesmo modo de pensar. Tem que ter sentimento, tem que ter, porque você vai se aproximar. Você tem que ter empatia. Não é pela racionalidade. As pessoas vêm aos cacos e talvez nós sejamos a única fonte de segurança delas. O cristão genuíno é a única fonte segura, visível perto. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também que Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. 7. Antes, a si mesmo se esvaziou. Ele se esvaziou. Kenosis, no original. Ele se esvazia, deixa o céu. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana. Sim, realmente ele veio em figura humana. E assim mesmo o quê? Se humilhou. Tornando-se obediente até a morte. E morte de quê? De cruz. De cruz. Ele se submeteu. Ele veio. E o que o impulsionou foi o amor que ele tem por cada um de nós, por todos, toda a humanidade. O amor de Deus é algo extraordinário. Eu coloquei assim na lição: a cruz não é um debate a ser vencido pelo intelecto, mas um poder que transforma o caráter pelo amor. O amor. Ninguém deixará e abandonará o pecado ou as atrações do mundo se não for alcançado pelo amor. Não tem como. Eu posso admirar um grupo religioso, eu posso ter simpatia pela Bíblia, mas se o amor não entrar dentro do meu coração, e nós estamos falando do amor de Deus, eu não terei capacidade, decisão genuína de abandonar o amor de Deus. E por quê? Se você olhar Coríntios 13, ele diz que a profecia se acaba, mas o amor não se acaba. Nós vamos ter que... Ele vai para a eternidade. A profecia não vai, porque a função dela é só avisar o que vai acontecer né, em termos de tempo para a humanidade. Agora, é interessante, sabe? Porque se você for ver a questão... Nós não estamos aqui porque a gente quer fazer membros para igreja nenhuma. Sim. Nós estamos aqui porque a gente acredita que a gente é discípulo e a gente quer fazer discípulos. Essa é a nossa missão. Jesus não está querendo que a gente pregue a palavra, pregue a mensagem da cruz, pregue sobre a salvação, sobre arrependimento, confissão, entrega de vida, para a gente fazer membros. Não. A mensagem da cruz quer discípulos. E discípulos têm que entender. Olhe Paulo, a história de Paulo. Paulo estava pregando em Coríntios, mas antes o que aconteceu com Paulo? Ele foi espancado, ele foi apedrejado, ele foi açoitado. Foi exatamente, foi preso. E ele continuou pregando. O que leva um ser humano a colocar o que é mais precioso que a sua própria vida, para simplesmente sair falando do amor de Deus, falando da salvação, se não for movido por amor ou pelo desejo de que o outro conheça a verdade? Então, se esse não for os nossos sentimentos, sabe, a gente tá numa encruzilhada errada, tá numa jornada errada. A questão aqui não é fazer membro de igreja, não é apresentar a palavra para que você se converta a uma igreja, não é. Nós estamos aqui porque a gente sabe que Jesus, aquele Jesus que morreu na cruz, vai voltar. Ele vai voltar. Amém. E quando ele voltar, ele não vai voltar mais como um intercessor, nem como um bebê, não. Ele vai vir como juiz. E quando ele voltar, ele já vem com o juízo já determinado. Então, a gente tem a opção, a gente só tem duas escolhas.
ou a gente escolhe receber esse juiz na paz, porque o juízo não deve colocar medo em nós, que conhecemos o processo da salvação, que conhecemos o perdão de Deus e o amor de Deus. O juiz não é para nós, o juiz final não é para nós, porque quando ele vier já está definido. O juiz é para quem não quis saber dele. E não é uma questão de medo, é por que rejeitar a proposta de Deus? Se o que ele está propondo é uma vida de paz, escolher o mundo para quê? Para ter dinheiro, para ter poder, para o quê? Para uma jornada de vida de 80 anos, no máximo, e depois vem a morte. Se eu posso ter a vida eterna, e por toda a eternidade, não ter mais doença, não ter mais dor, não ter mais morte. Não, você entende? Então é loucura mesmo. Eu acho... É loucura. Então, ou é uma questão de bom senso. Se eu tenho um ser que está dizendo que ele é o criador do universo, ele está dizendo assim, eu quero te dar uma vida eterna de paz, sem mais o inimigo para te perturbar, sem mais o medo da morte, mais o medo da doença, entendeu? Nem mais medo, essa questão de dinheiro, isso não tem mais... Lá no reino que ele está propondo, João, quando fala da beleza da eternidade de Deus, ele usa aquilo que é mais valoroso aqui hoje na Terra, que é o ouro, e ele diz, isso aqui que você considera que é mais valoroso, vai ser pisado pelos teus pés. Entendeu? Vai ser pisado pelos teus pés. Então, é por isso que Paulo diz, isso é loucura. Tem um texto aqui, muito bonito também, que fala sobre crucificação, mas na perspectiva já no céu, né? Olha só aqui. Zacarias 13:6, né? Muito conhecido, só para... Se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele, são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Por que eu estou falando isso? Porque o Evangelho, Wesley, é maravilhoso. Graças a Deus, nós conhecemos a história da redenção. Sim. Alguns nasceram de berço, mas pode ser que tenhamos pessoas que nunca abriram a Bíblia, que estão nos acompanhando. E Lucas 14 vai ter uma parábola que vai falar da grande ceia. E lá descreve o fato do seguinte, de que muitos que um dia tiveram contato com a Bíblia, com centros religiosos, comunidade de fé, rejeitaram. Isso. Era uma ceia maravilhosa. Conheceram a mensagem da cruz, mas não se preservaram com a sinceridade, a sua salvação, não mantiveram o coração limpo, a mente limpa em Cristo. E aquelas pessoas que ninguém dava nada por elas, pessoas que estavam alheias à vida de Deus, se arrependeram na hora 1/10. Isso é o Evangelho. O Evangelho é democrático, o Evangelho dá oportunidade. Enquanto há fôlego de vida, irmã Ruth, Wesley e os demais que estão acompanhando, Deus investe em qualquer ser humano. Você que está aí acompanhando agora, cheio de dúvidas, temendo, precisando de perdão de Deus, Deus lhe recebe. Deus diz assim, ó, vinde, pois, e arrazoemos juntos, vamos conversar. Isso. Sobre dores, sobre medo, sobre temores, sobre descrença, né? Sobre dúvidas sobre a cruz, sobre a mensagem do Evangelho que nós estamos tratando aqui, dessa conversa maravilhosa de vida eterna aqui. Deus é esse Deus que chama, convida para conversar sobre. Não é um Deus que não quero conversa com você, é de aproximação. Então que venhamos a aproveitar, nós que conhecemos, venhamos manter nosso candeeiro, né? Nós vamos manter-se, mas aqueles que são alheios ainda às informações da Bíblia, se aproxime sem receio. Deus está assim, ó, com as mãos, com as suas cicatrizes, à mostra para abraçar você e não para condenar. No tempo de hoje ainda há oportunidade. Haverá um momento que as oportunidades cessarão. Mas ainda estamos nessa oportunidade maravilhosa de graça e devemos aproveitar. É isso mesmo. Devemos aproveitar.
A lição de quinta nós já falamos, né? Que é sobre o Messias crucificado. A gente falou do que a cruz representava para a época, né? Eu vou só fazer um complementozinho, porque eu vi um texto que dizia que a cruz era tão abominada que existia uma lei romana, uma jurisprudência romana, dizendo que o romano ele não poderia ser crucificado, né? Tanto que João foi crucificado e Paulo foi o quê? Decapitado, porque Paulo era romano. Então, só para que, contextualizando isso daí, eu achei interessante também quando a lição diz assim, ó, o retrato de um Messias crucificado deixa claro para todo o universo até onde Deus esteve disposto para cumprir o plano de redenção, né? Então, a gente já contextualizou isso daqui, mas se você quiser... Eu posso dar aqui só lógico. Uma pequena observação. Que a ideia de crucificar Cristo, além de os textos messiânicos já apontar para um processo do sofredor, né, indo mudo ao Calvário e tal, mas os romanos, eles levavam a descrédito, né, qualquer centelha futura da reputação daquele movimento. Então, quando Cristo foi crucificado na cabeça dos romanos, ali é o fim do líder e Sim, da mensagem. O que eles não esperavam é que o sangue que Cristo verteu ali não seria o fim, era o plantio de novos cristãos, né? Então é isso. A mensagem ela não tem como morrer. E o líder também não tem como morrer. Então nós estamos com a mensagem: só tu tens as palavras da vida eterna. E essas palavras foram confiadas à igreja, a nós, pessoas simples, comuns, com uma mensagem poderosa de salvação. A lição da quinta, ela tem um título assim, ó, Cristo, poder e sabedoria de Deus. E olha só como ele diz assim, Cristo não é apenas o poder, é também a sabedoria de Deus. Isso significa que, por meio dele, Deus enfrentou e resolveu o problema do pecado. Algo que a sabedoria humana não poderia fazer. A sabedoria do mundo é incapaz de fazer pessoas conhecerem a Deus, porém, por meio de Cristo, nós nos tornamos sábios para a salvação. Está lá em 2 Timóteo 3,15, né? E a gente já leu aquele texto lá no comecinho que eu li de 1 Coríntios, né? E lá falava palavras loucura, fraqueza, poder, sabedoria, né? E aí, Ruth, o que é que Paulo poderia nos ensinar ou que ele quer transmitir com esses textos? Os primeiros conversos lá foram quem? Foram os escravos e foram as mulheres de sem prestígio, né, social. Então, assim, Deus confunde realmente as coisas, né? Ele pega as coisas fracas desse mundo, né, e dá poder para elas, né, e confunde os sábios, né? Sim. Os sábios lá não entenderam a mensagem, né? Aí essa sua pergunta está em relação a 1 Coríntios 24 e 29. Paulo usa as palavras como loucura, fraqueza, Isso. poder e sabedoria para transmitir uma verdade essencial. Deus age de forma contrária à expectativa humana. O ser humano não tem do que se gloriar realmente. Não tem. O ensino de Paulo nesse trecho, ele fala de loucura. O evangelho parece insensato para quem confia na lógica humana, mas é justamente esse escândalo que revela o plano perfeito de Deus. Fraqueza. A cruz vista como derrota é, na verdade, a maior demonstração de força, pois Cristo venceu o pecado e a morte. São duas coisas poderosas que para nós era impossível vencer. Poder para os que creem. A cruz é poder de Deus que transforma vidas e concede salvação. Sabedoria. São as palavras que ele usa, né, nessa passagem. A sabedoria divina supera a humana, porque não se apoia em mérito ou status, mas na graça. Paulo ensina que... É a mensagem central de Paulo, né? Paulo ensina que Deus escolhe o que é considerado fraco, louco, desprezível pelo mundo, para envergonhar os fortes e os sábios. Isso mostra que a salvação não depende da capacidade humana, mas da obra de Cristo. Ninguém pode se gloriar em si mesmo, toda glória pertence a Deus. O Evangelho subverte os valores, revelando que o poder e a sabedoria verdadeiros estão na cruz. Então, para que se vangloriar, né? É isso mesmo. A gente não pode se vangloriar. É olhar para si, para dentro de si mesmo,
ver o que precisa realmente ser transformado e saber que a gente não tem poder nenhum É isso mesmo. de se autotransformar. É baixar a bola mesmo, sabe? E dobrar o joelho e dizer, Jesus, eis-me aqui, me transforma porque eu não presto. A verdade é essa. Entendeu? Então, assim, se a gente leva para dentro de contexto de igreja, para que briga dentro da igreja, meu irmão? Meu Deus do céu. Para que se achar melhor do que o outro? Para que você na rua, na vizinhança, você achar melhor do que o seu vizinho? Né? Quando, na verdade, se na cruz do Calvário, Jesus passou ali, quando ele abriu aqueles braços dele ali, que ele ergueu os braços dele, que passou a régua, meu irmão, todo mundo ficou igual. Escravo, dono de escravo, preto, branco, homem, mulher, criança, velho, rico, pobre, tá todo mundo igual. Interessante, Ruth, que eu peguei um texto, você falando agora veio na minha mente. 2 Coríntios 11:30, diz assim, ó, portanto, se devo me orgulhar ou me se gloriar, prefiro que seja das coisas que mostram como sou fraco. Exatamente. Quem fala isso é Paulo. Paulo. Quem fala é Paulo. Paulo, imagine nós. Então, ou seja, Deus está fazendo aqui uma diferenciação na quinta-feira, né? A sabedoria de Deus, sabedoria humana. Isso, exatamente. Faz essa... Então, quando o ser humano acha que está arrebentando, ele está arrebentado. Quando ele pensa assim, eu vou viver a vida sem Deus, vou pela pirâmide de Maslow, vou correr feito doido, corrida dos ratos, aí eu vou Vai subindo. seguindo as minhas necessidades, até chegar no meu êxito, já passou, a vida passou. Isso. E você acha que ganhou. Perdeu a sua mocidade, sua juventude, que poderia ser empregado na missão de Deus. Ter feito um pacto, uma sociedade com Deus. Deus ia cuidar de tudo. De sua profissão, do seu casamento, do seu relacionamento, das suas finanças. Deus ia cuidar de tudo. E ia dar para este que pensa, né, na sabedoria humana, ia dar para esse indivíduo o privilégio que é de carregar essa mensagem de vida eterna, que anjos desejariam participar. Mas a sabedoria de Deus é temer a Deus e respeitar a Deus. A vida do ser humano é muito breve, é um sopro, uma neblina. A Ruth já falou, mas a gente, se consultar o IBGE, dá nisso. É menos de 80 anos. Então é muito rápido. Se você vê, você pisca o olho, os grisalhos já aparecem. Né? O meu já está aqui também. Então, quando eu vejo aqui na palavra, na parte da quinta-feira, eu coloquei assim, ó. O que o mundo chama de loucura, Deus transforma em salvação. É isso mesmo. Então, eu nunca fiz plano de ser um cristão. Também não vim de descendências da primeira família de cristão. Não é da quarta geração de berço, né? Como tem gente que abre. Meu pai foi um pastor. Não. Eu sou de berço. Eu sou o gentil contemporâneo. Eu fui alcançado, né? De uma forma maravilhosa. Então, eu tenho essa gratidão dentro de mim. Graças a Deus, porque fui alcançado. Né? Quando eu tive os meus filhos, eu disse assim, os meus filhos nasceram na igreja. Que honra, que privilégio. Mas eu não nasci na igreja. Eu não nasci na igreja. Mas os meus filhos, sim. Então, eu vejo que como foi que Deus me abençoou desse jeito. Então, é privilégio. É muito importante, você que está assistindo agora, você entender que a vida de Deus não é uma vida chata. Não é uma vida de restrição. Na verdade, nós somos os mais livres de todo o globo terrestre. Porque nós temos a opção de fazer o bem ou fazer o mal. Mas nós estamos optando por amor a Cristo a fazer o bem. Com plena liberdade. Então, Cristo não é apenas o poder, é também a sabedoria de Deus. O que é a sabedoria de Deus? Ter uma vida pacata, sensata, remindo o tempo, porque os dias são curtos. São curtos. É verdade. Né? Como diz o texto bíblico, me ensina a contar... Esse pensamento... ensina a contar... os meus dias. Que eu e você valorizar cada dia. É muito interessante fazer aqui só relembrar um pouco. Quando foi na época da pandemia,
a gente viu como importante é congregar. É verdade. Mas a gente falta, às vezes, o culto por qualquer coisa. Mas quão importante foi naquele período, né? Então, o pregador que deixa de pregar só vai sentir o peso quando deixar de pregar. Quem canta só vai sentir o peso quando deixar de cantar. Quem evangeliza só vai sentir o peso quando deixar de evangelizar. Por alguma situação, por não ter priorizado e entendido o privilégio que é servir a Deus. É isso mesmo. Ruth, as suas considerações finais. Eu acho que a gente pode terminar com as palavras do Eduardo mesmo. Mas, Eduardo, fique à vontade. Você quer fazer algumas considerações finais? Eu quero fazer o apelo aqui para essa câmera, você que está acompanhando, porque essa mensagem, só na eternidade nós saberemos o efeito de cada comentário da irmã Ruth, irmão Wesley, irmão Eduardo, em cima da palavra de Deus. Palavras humanas, não, só a vocalização, mas o conteúdo é bíblico. Deus te abençoe. Deus, Ele quer fazer uma obra no seu coração. Faça a sua oração simples, abra o seu coração e deixa Deus fazer essa missão, essa obra. E você pode nos mandar uma mensagem. Você quer aprender mais da Bíblia? Você quer entender um pouco mais as doutrinas bíblicas? Você manda uma mensagem aqui para o canal. O irmão Wesley, o irmão Ruth vai receber com carinho e vai fazer, né, todo o caminho para você saber a vontade de Deus para a sua vida nos dias atuais. Amém. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Para a gente encerrar, Eduardo, vamos orar? Te convido a uma oração. Querido Deus, que maravilha e que privilégio nós estamos tendo de poder compartilhar a mensagem de salvação. A mensagem da cruz é o centro de todo o cristianismo. Se tirar a cruz do evangelho, não existe mais evangelho. De um Deus que deixou seu trono, tirou suas vestes reais e se vestiu da figura humana. Pisou nessa terra contaminada, mas disposto a enfrentar o Getsemane, disposto a enfrentar açoites e a ignomia de ser crucificado nu em um madeiro. Nós queremos retribuir esse amor aceitando, confessando nossos pecados, reconhecendo que somos um pecador miserável, mas que a graça, a justiça de Jesus imputada em nós nos faz mais do que vencedores. Por isso, Senhor, também essa verdade bíblica chegue ao coração de todos os amigos que estão acompanhando, sejam homens, mulheres, jovens, crianças, que eles sintam o coração aquecido, porque a vocalização é humana, mas a mensagem é do Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.